Olá para vocês, eu sou a doutora Cristiane Santos, sou professora na Santos Cursos de Odontologia, sou coordenadora de cursos na mesma instituição, sou mestre em clínica odontológica, especialista em ortodontia, implante e prótese. E eu venho aqui conversar com vocês sobre um tema bem interessante, que são as restaurações posteriores. O que vem a ser restaurações posteriores? Vocês estão vendo que no nosso Instagram e no meu canal, né, canal Cristiane Santos do YouTube e no Instagram Santos Cursos. Vocês estão vendo que a gente está tendo a série Restaurações Posteriores. O que às vezes algumas pessoas podem estar estranhando é que a gente está colocando preparos de coroa, certo? Então, preparos de coroa, ele pode parecer que não tem nada a ver com restaurações. Entretanto, restauração, a palavra restaurar é reconstruir, né? É transformar. Então, por isso as coroas totais, on-lay, inlay, overlay, né? As restaurações indiretas, elas entram nesse tema. A gente está falando muito das restaurações indiretas aqui, porque é um tema bem interessante. O povo acha que é só prótese, mas não, né? Tá ligado muito à parte de dentística, à parte de restauração em si. Então, nós vamos estar falando hoje sobre uma questão que ocorreu no nosso Instagram, né? Sobre coroa total. Como assim sobre coroa total? O que foi que aconteceu? A gente estava com um vídeo, né? Está com um vídeo lá no Instagram, que mostra um preparo feito de para coroa total. E nós recebemos o seguinte comentário. A nossa postagem, aí a pessoa postou assim: ninguém mais faz esse desgaste. Um desgaste de coroa total, ele parece agressivo. Por exemplo, é esse tipo de desgaste aqui. Né? Ele parece um desgaste extremamente agressivo para um dente rígido. Né? Falar que ninguém mais faz esse preparo, a gente vai estar mentindo. Por quê? Ele é um preparo muito utilizado, mas a gente utiliza ele com critérios. Né? Da mesma forma que existem critérios para que a gente faça uma coroa parcial, existem critérios para que a gente faça uma coroa total. Existem critérios para a gente escolher entre uma restauração direta de resina ou uma restauração indireta. Por quê? Porque a restauração indireta, ela vai aumentar o reforço daquele dente, aumentando a longevidade do mesmo. Então, é muito difícil a gente falar assim, esse preparo, ninguém faz mais esse desgaste. Faz esse desgaste, é uma realidade clínica do nosso dia a dia, né? Então, falar que não faz, né, é mentira. Ah, para que eu vou aprender se não faz? Faz. Vamos supor, você tem um dente que o paciente deixou por muito tempo lá, deu uma cárie muito extensa, deu um tratamento endodôntico, certo? E aí, sobrou quase nada de coroa. Você vai indicar uma extração para aquele paciente? Né? Quebrou parede distal, quebrou parede lingual, sobrou só um pedacinho da vestibular. Você vai indicar a extração do dente, sendo que existem maneiras de estar recuperando ele, né? Então, como é que a gente recupera um dente desse? Né? O endodontista vai fazer o tratamento de canal pra gente e nós vamos fazer um pino intrarradicular, fazer um núcleo de preenchimento daquele pino, tá? Esse pino, preferencialmente hoje, a gente fazer de fibra de vidro, tá? E não de metal. Porque o pino de metal, ele pode trazer fraturas ao dente, né? Então, nós precisamos sim estar atentos, né, ao tipo de material que a gente vai usar para fazer o nosso pino de fibra, né, ao nosso pino intrarradicular. Então, preferencialmente em fibra de vidro, certo? Então,
Quando a gente pensa nesse aspecto, né, que a gente olha, né, por esse ângulo, a gente vai colocar uma fotinha aqui, ela tá um pouquinho ruim, mas dá para vocês verem o que um preparo de coroa total a gente pode estar utilizando ele, né? Então vejam aqui que nós temos uma coroa metálica, né? Ela é uma coroa metal cerâmica, metal interior, cerâmica externa. É uma forma de restauração posterior ainda hoje em dia muito usada, tá? Zela-se pela cimentação, não se pode usar cimento que precisa de fotoativação nesse tipo de trabalho, porque o metal opaco, não vai passar a luz, logo não vai polimerizar essa cimentação. Já no caso, né, do dente aqui, a gente pode perceber o quê? Que existe uma parte escura dentro dele. Isso não é cárie, isso é um núcleo metálico. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder enxergar melhor isso, né? Então, vocês podem ver aqui. Aí, vocês podem ver aqui, ó, que nesse centrinho onde está escuro é um núcleo metálico. E por que foi feito isso? Você está vendo que está altamente desgastado? Porque esse dente estava fragilizado, né? É um dente que ele teve a sua coroa totalmente desgastada, né? Quebrada, fraturada, e necessitou de fazer um núcleo de preenchimento metálico ali. No caso, hoje a gente faria esse núcleo com fibra de vidro, né? O pino e uma reconstrução com uma resina de bastante carga, bem resistente, né, com critérios bem estabelecidos, para que a gente não tenha problemas de infiltração depois, porque também a gente pode ter infiltração no pino. Ah, pode. Não, ontem eu tirei uma cárie que estava entre o pino e a parede do dente. Né? Era esmalte dentina, tive que perder o aparelho vestibular do dente por conta de infiltração. Não foi bem feito aquele núcleo. Mas, enfim. Então, nós podemos utilizar desse artifício para quê? Fazendo um preparo para a coroa total, para termos um bom encaixe, né, da nossa coroa, para que ela se mantenha em posição, né, fazendo o preparo de coroa total, que é um preparo onde vai incluir todas as faces e teremos desgaste de cúspide, né? Então a gente tem que ter qual que é a espessura desse desgaste. A espessura desse desgaste, se for em porcelana pura, né, nós podemos fazer ela entre 1,5 mm, né, a 2 milímetros. O desgaste oclusal obrigatoriamente sempre 2 milímetros, né? Por quê? Para que tenha resistência do material restaurador. Não é apenas pensar em desgastar o dente, fazer um pequeno desgaste. Não. Qual é a espessura que seu material necessita para que você tenha um bom resultado, que não frature a peça? Então, a espessura é essa, entre 1,5 mm a 2 milímetros, né? Escolher bem o material cimentador. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma coroa metalocerâmica, não posso cimentar com cimento dual, com cimento que necessite de fonte de luz para iniciar a sua polimerização. Ou eu uso cimento químico, ou eu vou para um fosfato de zinco, né? Isso são formas da gente estar fazendo essa cimentação de forma adequada e fazendo por valer o nosso desgaste de coroa total. Por quê? O desgaste de coroa total, ele é um desgaste importante, necessário. Então, não existe isso de não se faz mais esse desgaste, ninguém faz esse desgaste. Se não faz, é porque não sabe a indicação, não sabe para que ele serve. Você não vai fazer um desgaste desse tipo para você fazer uma faceta em porcelana. Você não vai fazer um desgaste desse tipo para você fazer uma reconstrução de um dente que poderia ser simplesmente
MOD, uma restauração simples direta. Você vai fazer quando perdeu estrutura, muita estrutura e não tem reforço nas paredes do dente. Então, eu preciso fazer esse preparo para fazer uma sustentação do meu dente, para dar longevidade para ele. E estão aí vários dentes que a gente vê de coroas metálicas, metalocerâmicas, que foram feitos há muito tempo atrás, que foram feitos há mais de 50 anos, né? Nossa, tem dente que tá com coroa total íntegra, sem nenhum problema, há mais de 50 anos tem, né? Vou dar um exemplo, minha mãe tem coroas que ela fez quando ela tinha lá seus 12 anos, coroa total metálica, tá até hoje, não tem uma infiltração, né? E foi feita em dente vivo. Antigamente, pegava-se um dente vital que estava ou com uma estrutura mais desgastada, uma cárie extensa, para dar uma proteção, para dar uma longevidade e evitar que ele tivesse que fazer um tratamento endodôntico, eles faziam sim um preparo de coroa total. Porque antigamente, né, nesse tempo atrás, de 50 anos atrás, por exemplo, não tinha sistemas adesivos que permitiam desgastes suaves. Não existiam sistemas adesivos que permitissem ao dentista estar fazendo um desgaste leve, preservando muita estrutura, sem estar prejudicando a adesão do material, porque não existiam sistemas adesivos que existem hoje. Aí, com a evolução dos sistemas adesivos, foi possível evoluir as restaurações posteriores para desgastes simples e materiais mais estéticos, conservando o dente. Vamos a um exemplo. Hoje em dia ninguém faz mais amálgama, mas a amálgama necessitava de um desgaste mais agressivo ao dente. Por quê? Porque ela tinha que ser retentiva, não existia adesão química, era só adesão mecânica, né? Antes da amálgama adesiva, apesar que a amálgama adesiva, ela ainda precisava das cavidades de black bem retentivas. Hoje podemos fazer cavidades expulsivas, removendo o mínimo de material dentário possível e a gente vai ter uma adesão perfeita, né? Então, nós temos que entender a evolução dos materiais para entender a evolução dos preparos e entender a real indicação deles hoje. Não faz mais desgaste para a coroa total? Faz, né? Então, aqui quando a gente vê este comentário, ninguém mais faz esse desgaste? Faz. Porque se você botar um pino e ter que fazer um núcleo, você tem perda de todas as paredes, você tem que saber sim fazer esse desgaste. É necessário. Quantos premolares a gente tem lá? Só o remanescente radicular, mas ainda tem quantidade de periodonto suficiente para sustentação, um tamanho adequado do canal para a gente fazer um tratamento endodôntico e fazer uma desobturação nos tamanhos padrões para suportar as forças mastigatórias. E a gente tem que fazer o que depois? Pino de fibra de vidro, núcleo de preenchimento em resina e preparo para coroa total. Sim, é necessário saber fazer esse preparo. Não existe essa de ninguém mais faz. Faz, é preciso, né? Você vai extrair o dente, a não ser que for para ser radical. Eu tenho um dente que necessita de um tratamento endodôntico, só que as paredes estão todas enfraquecidas pela cárie, mas eu não quero fazer um pino e uma coroa. Eu quero extrair e fazer implante, porque eu sou implantodontista, então eu vou optar pelo mais agressivo, porque eu vou ganhar dinheiro. Aí sim, ninguém faz esse preparo. Por quê? Porque a pessoa escolheu fazer algo ainda mais agressivo. Quanto mais tempo um dente se mantiver na boca do paciente, melhor é para a sua saúde, para a sua mastigação. Por que que quanto mais tempo esse dente estiver na boca de um paciente, melhor vai ser, né, para esse paciente? Implantes dentários, próteses dentárias, quando você perde a raiz, você perde a propriocepção de força que o ligamento periodontal recebe.
Então, você não percebe a força que você está fazendo, né? Então, o paciente perdeu um dente rígido, perdeu o ligamento periodontal, você fez um implante e colocou uma coroa, ele não sente a força mastigatória que ele está fazendo naquela região, ele perde essa propriocepção. Então, se eu mantiver, né, o dente lá dentro, né, a minha raiz com o periodonto lá íntegro, tendo o osso, né, ao redor, osso alveolar suficiente para reter um pino, aí beleza, tudo bem, nós vamos manter o dente, porque o paciente vai manter a sua propriocepção, ele vai sentir a força mastigatória dele do mesmo jeito que se fosse o dente íntegro, né? Um pouco reduzida talvez, né? Mas vai ter aquela propriocepção semelhante à do dente íntegro. Tanto é que você vai botar um pino reticular para quê? Não é para reforçar, é para distribuir as forças no longo eixo do dente. Então, isso faz necessário o uso de coroas totais, o uso de preparos de coroa total para dentes extremamente agredidos pela ação do tempo, agredidos pela ação da cárie dentária. Então, nós precisamos sim fazer esse tipo de preparo e saber como fazer. Mais do que saber como fazer, é saber quando utilizar, quando indicar e não ficar condenando dentes que poderiam muito bem ter coroas totais, não precisariam ser extraídos, porque hoje os sistemas adesivos, os materiais restauradores, as técnicas restauradoras, elas nos permitem com que a gente faça esse tipo de preparo, né, que seja conservador o suficiente para que a gente tenha os dentes na boca e não implantes dentários, ou extrair e deixar ausente, colocar uma PPR. Não é isso que a gente quer. A gente quer, nessa série de restaurações posteriores, nós estamos querendo ensinar vocês a não cometer erros comuns, como, por exemplo, o uso de pino metálico, como aqui nessa imagem, né, que levou à perda desse dente. Por quê? Você está me falando que o uso de pino metálico vai levar à perda do dente. Não, esse pino havia um desvio no canal, depois a gente vai fazer uma aula só sobre esse dente. Havia um desvio no interior do canal, certo? O pino estava mais para distal e houve uma trinca por força mastigatória, porque não distribuiu a força no longo eixo do dente. A força ficou concentrada na distal do dente. Então, é por isso que vocês estão aqui, para aprender como indicar, como fazer, qual material usar, para suas restaurações posteriores terem sucesso. E seu paciente, daqui a um tempo, não perdeu o dente, como essa paciente perdeu. Ela tinha fístulas recorrentes, dor, né, espontânea. Não era sempre, né? Sempre coincidia em períodos que ela estava com a imunidade um pouquinho mais baixa, apareceu uma fístula, né? E a gente controlou, pensamos que fosse apenas por contato prematuro, porque o ligamento, né, periodontal estava espessado, não havia lesão periapical, até que nós resolvemos pedir uma tomografia, porque as lesões, a lesão, né, a fístula não regredia, por mais que a gente tratasse. Então a gente pediu uma tomografia, onde se verificou a trinca. Vamos ter uma aula só falando sobre acidente, né? A paciente extraiu o dente, tinha uma grande perda óssea, né, revelada pela tomografia, próximo do nervo alveolar inferior, não foi possível reabilitá-la imediatamente com implante. Então, foi necessário aguardar o tempo de cicatrização. Então, nós vemos situações e casos que deram errado com coroa total e pino metálico. Mas, isso é uma exceção. Por exemplo, se não tivesse desviado o canal, esse dente dela estaria lá, porque a força teria sido dissipada de maneira correta. Se fosse um pino de fibra de vidro sem desviar o canal, a gente teria também tido sucesso, longevidade, o dente estaria até hoje na boca, porque estava muito bem cimentado. Estava muito bem cimentado. Mas teve essa trinca, teve essa perfuração que começou a gerar problemas, certo? Galera, eu vou ficar por aqui com essa aula de hoje explicativa, né?
Agradeço ao autor do comentário, pois ele me deu conteúdo para estar fazendo um vídeo e explicando a todo mundo que eu faço coroa total, né? Ninguém mais faz esse preparo? Faz, é necessário, é preciso saber indicar, fazer e entender em quais situações nós vamos indicar preparos de coroa total. Eu não estou falando aqui preparos de coroa total para facetas. Eu estou falando aqui de preparo de coroa total para dentes tratados endodonticamente com perda significativa da substância dentária. Aí sim eu estou falando de preparo de coroa total. Um grande abraço, até o próximo encontro nosso.